Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. E também a todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. E que nessa noite a palavra de Deus venha falar em nossos corações, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. Antes de nós lermos e darmos início àquilo que o Senhor tem para nós essa noite, vamos orar para que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, possa falar aos nossos corações segundo as nossas necessidades, porque somente Ele conhece todas as nossas necessidades, nem nós mesmos conhecemos as nossas necessidades, mas o Senhor conhece todas. E também estar clamando em favor do nosso irmão Walter, não esquecendo, também do Samuelzinho, para que Deus venha a alcançar todos os nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, em toda parte do mundo, que se encontram enfermos, também muitos sofrendo perseguições e padecendo por anunciar o Evangelho de Cristo, a palavra da verdade, a palavra salvífica, que o Senhor deixou para nós que somos igreja, que nós estejamos orando em favor da igreja. Mas nesse momento vamos pedir a Deus que Ele fale conosco nessa noite. Pai amado, Pai querido, Deus de toda a eternidade, único, santo e verdadeiro, ó Deus, nesse momento nós pedimos que o Senhor, segundo a Tua misericórdia e graça para conosco, venha, Senhor, através da Tua palavra, falar aos nossos corações, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai, de acordo com aquilo que nós necessitamos, de acordo com aquilo que nós precisamos, Senhor, urgente. Ó Deus, para que nós estejamos mais próximos de Ti, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe, conhece os nossos corações, porque foi o Senhor que nos criou, a Sua imagem e semelhança nos criou, para louvor e honra da Tua glória. Ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Senhor, essa noite, no nome santo e precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Nós vamos ler, irmãos, no Salmo 20, a partir do versículo 7. E que Deus tenha misericórdia de nós. Salmo 20, no versículo 7 ao 9, a palavra de Deus diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Esse é um salmo que fala da intercessão, do clamor do povo em favor do Rei. Mas por que o Senhor nos dá esses versículos nessa noite? Porque o momento é propício, porque a vontade de Deus é soberana. E nesse momento em que nós vivemos, nós vamos perceber que o mundo está alvoroçado. Estando hoje vendo um dos jornais pela televisão, num momento em que eu pude me assentar ali, eis que o mundo espiritual se prepara para o final de mais um ano e para o início do próximo ano. Hoje, 30 de dezembro, amanhã, véspera do próximo ano. São dias, são meses, são anos que demarcam a humanidade
E o mundo segue o referido calendário. Mas nós, como igreja, nós servimos um Deus que é atemporal. E nós não nos prendemos nessas coisas. Mas o mundo espiritual está em polvoroso. Estão voltados para aquilo que vão fazer, as cerimônias que serão realizadas. Há uma cidade aqui no Brasil que mais de 54 instituições voltado para Umbanda e Candomblé estão reunidos à beira da praia, esperando o Réveillon, esperando a virada do ano, para oferecer as suas oferendas aos seus ditos orixás. São chamados de religião. Mas e o povo de Deus? E o povo de Deus nisso tudo? É verdade que não na maioria, não na totalidade, mas muitos cristãos ainda se prendem a rituais sempre todo final de ano. Nós precisamos vestir a roupa de tal cor, porque tal cor vai nos beneficiar no próximo ano, relativo a alguma situação que nós queremos. Nós precisamos fazer tal coisa, e sempre precisando fazer tal coisa para suprir a nossa necessidade carnal. E isso ainda está no meio cristão. Amanhã, as instituições religiosas estarão reunidas e aguardando a virada do ano para se dobrarem de joelhos e clamar a Deus por um ano melhor. Por um ano de possibilidades, e essas possibilidades são colocadas como, primeiramente, possibilidades materiais. E eu estou colocando isso para que os irmãos entendam depois o que virá próximo depois disso. Então também as instituições religiosas, os cristãos, também existem muitos ainda que são adeptos e são presos a essas superstições, a essas coisas, a essas fábulas. Precisam fazer tal coisas e tal coisa para que o ano que vem seja propício, seja melhor. E nós esquecemos, nós como filhos de Deus, cristãos verdadeiros, que Deus já deu o melhor dele para nós. O seu próprio Filho, o Senhor já nos deu. O melhor de Deus não está por vir, não. O melhor de Deus já veio para nós. E esteve conosco, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, padeceu dores como nós, sofrimento, sofreu. Nós nunca sofreremos o que Cristo sofreu. Ele sofreu inimaginavelmente tudo que nós não imaginamos que possamos sofrer. Não, nós não temos capacidade nenhuma, estrutura humana nenhuma para sofrer o que Cristo sofreu por nós. E é por isso que Ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, porque Ele sabe o que é padecer. E Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos estar amanhã à meia-noite aguardando o virar do relógio à meia-noite e para daí dobrar o joelho e clamar a Deus. Por quê? Não, nós devemos estar constantemente na presença de Deus, de joelhos dobrados, clamando ao Pai, glorificando ao Pai, agradecendo ao Pai por tudo que Ele é por nós. Então nós precisamos entender, irmãos. E é por isso que o clamor aqui, em meio à batalha, em meio à dificuldade, o povo de Deus está clamando em favor ao rei. E está dizendo, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós vemos isso no meio cristão. O povo cristão confiando naquilo que é material. Eu preciso ter algo reservado, porque eu não sei o que me aguarda amanhã. E realmente eu não sei o que me aguarda amanhã, mas o que me aguarda amanhã eu sei que está deliberado por Deus, e Ele sabe todas as coisas.
E se eu estou na presença do Senhor, se eu estou próximo ao Deus Pai Todo-Poderoso, o que vai ser amanhã, e é segundo a vontade dEle, e o que eu tiver que passar, seja para a honra e glória dEle. Então está dizendo aqui, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. É um alerta para nós. E aí continua, nós, porém, o povo separado, nós, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, exclusividade de Deus, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Se há alguma coisa em que se gloriar, que nós venhamos a nos gloriar em Cristo, porque Cristo é a glória do Pai. E aí ele continua dizendo, olha, eles se encurvam e caem. É isso que acontece com o mundo nunca vai melhorar, o mundo só tem piorado, porque confiam no dinheiro, confiam no Deus Mamon. Não, o povo de Deus não. Aí o mundo se encurva e cai, confiam no governo secular. E muitos preocupados, olha, o ano que vem vai ser pior. E tem razão, não vai ser melhor. Nunca foi. O mundo sempre viveu de guerra sobre guerra. O ser humano se levantando contra o seu semelhante. O povo passando fome do lado de fora, quando o governo oferece os seus banquetes para aqueles que mais lhe interessa. Quem se lembra da Copa do Mundo lá da África do Sul, quando entrevistado, um dos moradores fala, olha, todos esses estádios aqui são verdadeiros elefantes brancos, porque vão ficar aí no esquecimento. Há muito dinheiro investido, toda a tecnologia foi investida aí, toda a modernidade foi investida aí, porém, os filhos da nossa terra clamam lá fora por um pedaço de pão. Esse é o mundo caído, por isso que o salmista vai dizer aqui, olha, eles se encurvam e caem. E a palavra de Deus diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo esse governo corrupto que está aí, escravizando o povo por migalhas, todos eles se encurvarão, se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Todos esses que na noite de amanhã estarão atentados para as suas entidades espirituais, um dia se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eles se encurvam e caem. Nós, porém, novamente ele diz, nós, porém, o povo escolhido de Deus, exclusividade do Senhor, separado pelo Senhor, nos levantamos e nos mantemos em pé, porque nós sabemos que quem nos sustenta é o Senhor. O nosso sustento vem do alto. Oh, irmãos, Jesus esteve aqui. E Pilatos diz para ele, você não diz nada, você não responde nada, não. O Filho de Deus, o povo de Deus não deve resposta ao mundo caído. Eu posso te crucificar e posso te libertar, não. Você só tem poder sobre mim porque lá do alto lhe foi concedido. Foi o meu Pai que lhe concedeu poder sobre mim. Mas o povo de Deus se levanta e se mantém em pé, porque aquele que nos sustenta habita em nós, e aquele que habita em nós é maior do que aquele que jaz no mundo. E aí ele continua, ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos, responde-nos, ó Deus, mas o quanto nós temos clamado ao Senhor, para que Ele possa nos responder, porque a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. É um conhecer do Senhor todos os dias, todos os instantes, conhecer e conhecer, conhecer e conhecer, como Enoque foi conhecendo e conhecendo, conhecendo e conhecendo, até o ponto que Deus o tomou para si. E aí, quando nós conhecemos e conhecemos ao Senhor, nós vamos entendendo qual é a vontade dEle, e perceber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e aí, tudo aquilo que nós clamamos e pedimos ao Pai, segundo a vontade dEle, aí sim, Ele nos concede. Mas segundo a nossa vontade? Não, porque a nossa vontade é carnal, a nossa vontade é terrena,
E é por isso que amanhã estarão todos atentos para a virada do ano e fazendo os seus rituais ali, para que talvez tenham um ano próspero, um ano melhor. Oh, irmãos, a própria natureza caída, nos seus estudos, diz que o tempo é relativo. Mas o povo está preso no tempo. Vai ser um novo ano, vai ser um novo tempo. Não, tudo continua a mesma coisa. Tudo continua a mesma coisa. E a tendência é piorar. É piorar, mas nós devemos estar o quê? Alicerçados na rocha, que é Cristo. Porque quando vem a tempestade, nós sabemos em quem nós estamos alicerçados, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem está próximo de nós, e nós sabemos em quem nós estamos próximos. E aí nós podemos clamar ao Pai segundo a vontade dEle, e Ele nos ajuda, nos socorre. Precisamos conhecer a Deus, mas também o que Deus faz de nós, o que Deus faz com nós, o que o Senhor quer que nós sejamos segundo a vontade dEle, o que o Senhor quer que nós sejamos segundo o que nós somos diante dEle. Nós precisamos saber, nós precisamos conhecer a Deus para nós nos conhecermos. Foi por isso que Deus mandou o povo para o deserto, para o povo conhecer o seu próprio coração. Eles viram as maravilhas que Deus fez ali no Egito, como que Deus libertou eles lá com mão forte e poderosa. Aí o Senhor leva-os para o deserto, para que eles possam conhecer o próprio coração. Porque eles já viram que Deus é poderoso, eles já viram o Deus que enviou Moisés e Arão lá. Eles viram o poder de Deus sobre Faraó e todo o seu domínio. Agora eles precisavam conhecer o seu próprio coração. E nós, como igreja, nós precisamos nos conhecer. Buscar a conhecer a Deus e saber quem nós somos. O que Deus tem feito de nós, ou o que Ele quer que nós sejamos na presença dEle.